Hoje é a 15ª lição já do Sermão do Monte. Hoje eu vou falar com você que cristão tem que ter palavra. É sobre isso que Jesus vai falar aqui. O crente, o cristão de verdade que vai entrar nos céus, ele tem que ser uma pessoa de palavra. É isso que Jesus vai falar para nós em todo esse contexto do sermão. Às vezes, o crente não tem palavra, mente, promete, não cumpre, fala e não faz, fala uma coisa, mas faz o quê? Outra. O que vai acontecer? É um mau testemunho. Tanto para os irmãos como para a família. Como que a minha família vai ser salva? Vai ser um mau testemunho para o meu patrão, vai ser um mau testemunho para o meu cliente. O cristão, ele tem que ser uma pessoa de palavra. Você tem que ser uma pessoa de palavra. Isso aqui é um princípio. Se não praticar isso, você está trazendo insucesso para algumas áreas da sua vida. Vamos começar em Mateus capítulo 5, você começa comigo no 33. Você já está até acostumado com essa abertura que Jesus faz em cada tema novo do sermão. Olha como é que ele diz. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos. Jesus sempre começa assim, né? O que Jesus falou para os antigos? Não perjurarás. Pastor, o que é isso, perjurar? Você pode puxar aí um tracinho na sua Bíblia e anote. Perjurar, irmão, é o que, pastor? Perjurar é você voltar atrás. É você dar a palavra e não cumprir. É você fazer um juramento ou uma promessa a qual você não vai cumprir ela. Você jurou, mas não cumpre. Prometeu, mas não vai fazer. Isso é perjurar. Então, não perjurarás, continue comigo, mas cumprirás teus juramentos a quem? Ao Senhor. Irmão, quantas pessoas já prometeram tantas coisas para Deus? Às vezes a pessoa diz, se Deus fizer tal coisa, eu me batizo. Se Deus fizer tal outra, eu faço não sei o quê. Se Deus fizer aquilo, Deus, eu dou o meu dízimo, eu faço uma oferta, eu faço... E às vezes a pessoa promete e não cumpre. Deus, se o Senhor fizer tal coisa, abrir a porta de emprego, eu vou me tornar um membro fiel. Deus abre a porta de emprego, o que a pessoa faz? Nem vem mais na igreja. Tem muitas pessoas que prometem coisas e não cumprem. Não é só para Deus. Nós temos que ter palavra também diante dos homens. Continue comigo, 34. Eu, porém, vos digo, aqui você está acostumado como é que Jesus diz isso, né? Que de maneira nenhuma fazeis o que, pessoal? Jureis. Jesus está dizendo, para que você tem que jurar? Sabe quem é que tem que ficar jurando? Quem não tem palavra. Quem tem palavra não precisa jurar. Quem tem palavra, acabou. A pessoa fala, ela vai fazer, porque ela tem palavra. Para que eu tenho que ficar jurando? Tem gente, eu juro pela minha mãe morta, eu juro pelo céu, que Deus me mate, que Deus mate o meu filho. Quem já ouviu alguém falar isso? Tem gente que faz isso? Irmão, se a pessoa precisa ficar jurando, Deus está dizendo, é porque ela não tem palavra. Ela não vai cumprir o que ela está falando, é por isso que ela tem que ficar jurando. Quem tem palavra não precisa jurar. Eu te prometo, irmão, não precisa. Quem tem palavra não precisa fazer isso. Aí ele diz, não jureis, continue comigo no 34, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, irmão, porque não podes tornar um cabelo branco ou o quê? Preto. Agora pega uma caneta, sublinha o 37, que aqui tem coisas muito importantes para nós olharmos juntos nesse momento. O 37 diz assim, seja porém o vosso falar. Marque agora comigo com uma caneta. O que Jesus disse? Sim, sim, e não, não. Pastor, por que isso aí? Já vou te explicar. Porque o que passa disso é de procedência o quê? O que é procedência? Procedência é de onde vem alguma coisa. Jesus está dizendo que o que passar do sim, sim, do não, não, é de procedência, ou seja, não veio do céu, não veio de Deus. Isso veio de obra maligna. Passou do sim, sim, não, não. Agora, para pensar. Por que Jesus está dizendo, seja o vosso falar no 37? Como é que é o vosso falar? Sim, sim e não? Você já parou para pensar nisso na Bíblia? Por que é 2 vezes o sim? Por que é 2 vezes o não? Por que Deus está colocando dessa forma o texto na Bíblia Sagrada? Primeiro ponto, o sim significa palavras. O segundo sim significa atitudes. Então Jesus disse que aquilo que eu falo, eu tenho que fazer. Aquilo que eu prometo, eu tenho que cumprir. É por isso que ele falou 2 vezes o sim. Palavras e atitudes. Prometeu,
tem que cumprir. Palavras e obras. Ou o não, não. Que significa o quê? Palavras e obras. Prometeu, disse que não, tem que cumprir o seu não. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que ele está dizendo 2 vezes sim, sim, e 2 vezes não, não. Você pode anotar palavras e atitudes. Cada um significa uma coisa. Ele está dizendo que você tem que ter a palavra e tem que ter a atitude. Você deu sim, agora tem que ter a atitude de quem deu sim. Então Jesus está dizendo, não pode haver uma incoerência na vida do cristão. Porque muitos, às vezes o familiar diz, pastor, você não conhece meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, o meu tio, o fulano, o beltrano. Essa pessoa é uma coisa na igreja e outra coisa onde? Em casa. Jesus está dizendo, não pode ser, isso é incoerência, a família não vai se converter porque está vendo um mau testemunho. Está vendo o primeiro sim, a família está vendo sim e não. Jesus está dizendo, não pode. Ou é sim, sim, ou é não, não. Jesus está dizendo, você tem que ser a mesma pessoa, onde você estiver, não importa onde que é o ambiente, não importa qual é o local, tem que ser palavras e obras. E uma das coisas que eu começo já a falar com você hoje é, como hoje em dia, nos tempos modernos que vivemos, as pessoas não possuem palavra. É difícil você achar uma pessoa de palavra. Mesmo dentro da igreja. É difícil. Amém? Mas não deveria ser assim. As pessoas, mesmo dentro da igreja, elas não têm palavra. Elas falam, mas elas não cumprem. Elas prometem, mas elas não cumprem. Irmão, você tem que ser de palavra em casa, na igreja, no seu trabalho, aonde você estiver. Antigamente, era no fio do bigode. Sim ou não? Pessoa falou, era no fio do bigode, irmão. Ela não precisava jurar, não precisava prometer, não precisava colocar nada como garantia. Era no fio do bigode. As pessoas tinham palavra, irmão. Hoje, você pode ir no cartório, pode ir com advogado, você pode levar 5 testemunhas, pode registrar firma, pode fazer o que você quiser. E às vezes a pessoa não cumpre e ainda passa a perna em você. Amém? Você pode ir na justiça, irmão. Você ganha a causa. Chega o momento de executar a sentença. Você não tira nada da pessoa porque ela não tem nada no nome dela, ela é malandra. Você ganha a causa. Porque às vezes a pessoa diz, saiu a sentença, acabou o processo. Irmão, saiu a sentença, acabou a fase do processo de conhecimento. O processo vai para uma nova fase chamada fase de execução. Você pode ter uma sentença na sua mão e não ganhar 1 centavo. Porque entrou a segunda fase onde você tem que executar isso agora. E às vezes a pessoa é tão esperta que ela já, muito antes do processo iniciar e de tudo, ela já passava tudo por nome de outras pessoas, não tem nada no nome dela, ela anda num carro bom, mas não está no nome dela. Aí você tem que provar que ela tem patrimônio, que tudo aquilo ali é nome de lá. E às vezes você tem a sentença e não executa ela. Tem empresas que fazem isso. E você, às vezes, para tirar, você leva anos. Você, se advogado é ruim, não. É que você pensou que a sentença é o fim. E começou uma nova fase. Amém? Uma fase onde você tem que executar aquilo lá agora. Você tem que conseguir agora fazer aquilo valer. E receber aquele valor que é seu. Hoje em dia as pessoas não têm palavra. Mas eu e você temos que ser diferentes. Quem é que vai ser diferente? Se o mundo está perdido, você tem que ser a diferença. É para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para ser igual às pessoas do mundo, para fazer o que eles fazem, para ser como eles são. Se você é um crente que não tem palavra, olha para o irmão do lado e diga, o inferno é para você. Pode falar sério para esse irmão, porque essa é a maior verdade, não vai entrar no céu. Eu não estou brincando, estou falando sério com você. Se você não mudar o seu comportamento urgentemente hoje, você não vai entrar no céu, irmão. Porque eu vou te mostrar que o cidadão dos céus é uma pessoa de palavra, eu vou te mostrar isso durante essa mensagem. Não entraremos no céu se não temos palavra. Porque a pessoa que não tem palavra, ela mente. E quem é o pai da mentira? Irmão, você tem que ser comprometido. Por exemplo, você contratou um profissional, ele marcou com você terça-feira, 8 da manhã, na sua casa, para executar um determinado trabalho. Esse profissional às vezes não chega às 8, ele chega às 10. Se eu fosse você, eu não contratava mais. Já mostrou que não tem compromisso. A não ser que tenha uma causa excepcional. O familiar ficou doente, teve que levar a esposa, filho no médico. Ok, ninguém pede para ficar doente. Mas se a pessoa disser que se atrasou pelo trânsito, esquece ela. É mentira. Você desculpa. Quem sabe que tem que chegar às 8, sabe que às 8 tem trânsito, não sai no horário, sai antes. Porque sabe que tem o horário de pique. A pessoa tem compromisso, ela vai sair antes.
para chegar antes das 8 na sua casa. Se ela falar que se atrasou pelo trânsito, é conversa fiada. Saiu em cima da hora, saiu com pouco tempo, não é uma pessoa organizada, toma cuidado. Porque às vezes não vai cumprir com o trabalho. A pessoa que tem compromisso, ela chega antes. Às vezes a pessoa reclama, ai pastor, fui demitido, mas olha o funcionário que você é. Se o chefe marcar às 8, você vai chegar às 8h30. Tem mais demitir você mesmo. Amém? Se eu fosse patrão, você já estava demitido. Porque trabalho, irmão, empresa, não tem que usar o coração, ficar com pena, é razão. Amém? Porque você está ali para prosperar, para vencer. Conversa com a pessoa, dá uma chance, dá duas. Não houve mudança, não adianta, a pessoa não quer mudança. Você deu a chance, você conversou com ela. Chegou, irmão, tem que chegar antes. Pastor, o que é um contrato de trabalho? Você já parou para pensar o que é um contrato de trabalho? Você tem um documento chamado carteira de trabalho, você tem ela lá. Sua carteira de trabalho no popular, você chama assim, está lá, é sua. Ela é um documento ali, está provando que você fez um contrato com alguém de trabalho. O que é um contrato de trabalho? Eu decidi vender tantas horas do meu dia para uma pessoa. Eu não sou mais dono do meu dia com 24 horas. Eu vendi talvez 8 por dia, 44 por semana. Vendi tantas horas. Eu vendi o meu tempo. E eu vendi o meu tempo para quê? Prometendo para aquela pessoa que eu iria produzir para ela. Foi para isso que eu vendi o meu tempo, para produzir para aquela pessoa. E durante aquele período eu tenho que produzir, irmão. Você não tem que ficar com o celular, você não tem que ficar atendendo ligação, você não tem que ficar respondendo WhatsApp, ficar fazendo nada para ninguém. Você está ali para quê? Para produzir. Você é um crente, você tem que ser diferente. Você não está ali para ficar mexendo no celular, ficar falando com a sua família. Ah, mas não tem nada para fazer. Pergunte para ele, o que eu posso fazer? Você está ali para produzir. Você tem que ser diferente do mundo. Você não tem que ser igual ao mundo na hora do trabalho, fica no celular, perdendo tempo. Depois te demite e não reclame. Não chega na hora, não tem compromisso. Você está ali para produzir para aquela pessoa, mediante um remuneramento, uma remuneração que aquela pessoa, a contrapartida dela é que ela vai te remunerar. Vocês combinaram que as suas horas valem tanto e que você vai receber tanto. Não está feliz, sai, procura outra coisa. Mas seja um cristão de palavra. Eu dei a palavra para o meu chefe que durante aquele tempo eu vou trabalhar, que eu chego tal horário e saio tal horário. Seja dedicado, irmão. Seja esforçado. Às vezes a pessoa não para emprego nenhum, mas é porque ela não tem um compromisso. Depois ela chega, pastor, está amarrado o diabo. Tem que amarrar você. Não o diabo. Porque o diabo não tem nada a ver com a minha falta de compromisso, com a minha falta de horário, com a minha falta de comprometimento e, primeiro, minha falta de palavra. O cristão tem que ter o quê? Você tem que produzir. Você é um patrão, tem a palavra com o seu funcionário. Você falou que vai dar aquele aumento, você tem que dar. Você falou que ia fazer, você tem que fazer. Amém? Você tem que ser essa pessoa de palavra. Como está difícil hoje? Você se comprometeu com algo com Deus? Cumpra. Às vezes a pessoa, pastor, vai ter evangelismo, a pessoa dá um nome e não vem. Isso é uma pessoa que não tem palavra. Irmão, se eu tenho aquele meu horário, eu não tenho que dar desculpa. E as pessoas vão dar desculpa, qualquer coisa na vida, no trabalho, na igreja. Ai, pastor, é que eu não posso por causa da família. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só um irmão da igreja que tem família, o resto não tem família. É só o irmão que dá desculpa que tem família. Quem é que tem família aqui? Como é que o irmão pôde vir e ele também tem família? Não, pastor, é que amanhã eu acordo às 6. Opa, desculpa, acho que é só você que acorda às 6. Quem é que acorda cedo para trabalhar? Isso é uma desculpa, querido. Você tem que ter palavra. Você tem que ser uma pessoa de compromisso. Às vezes você é egoísta. Só pensa em você. Todo mundo acorda cedo, todo mundo tem família, todo mundo tem casa, todo mundo tem coisa para fazer. O problema é que você é uma pessoa sem palavra, sem compromisso. Seja um cristão com compromisso, porque Deus tem palavra. Jeremias capítulo 1. Vamos lá. Você tem compromisso? Ah, eu tenho, pastor. Por que tu não devolve o teu dízimo corretamente para Deus se tu é uma pessoa que tem compromisso? Devolve um pedaço, devolve metade, devolve de qualquer jeito. Não tem compromisso. Deus, eu te amo. Mas não devolve o dízimo, não devolve a oferta. Que amor é esse, irmão? Cadê a nossa palavra com Deus, promessa de servir, aliança que fizemos? Não é verdade, irmão. Nós temos que ter um compromisso com Deus. Às vezes a pessoa não devolve corretamente a fidelidade dela. Ah, mas eu amo o Senhor, mas que amor é esse? Amor para Deus não se resume em palavras, mas em obras. Porque a fé sem obras é o quê? Você tem que ser uma pessoa. Você deu a sua palavra para o seu cliente, cumpra. Você tem um negócio, não prometa para o seu cliente com pouco prazo. Dá sempre um prazo maior. Porque se você atrasar, você queimou o seu serviço com aquele cliente. Ele não te procura mais, não te indica para ninguém. E vai dizer que você é uma pessoa que atrasa.
É isso que o seu cliente vai fazer. Bota uns dias a mais, mesmo que você saiba que termina um dia antes. Deixa assim. Termina um dia antes e entrega para o cliente. Ele vai sempre indicar você, porque você dá o prazo X, mas você termina antes. E se der um imprevisto, você tem um dia a mais para conseguir resolver isso aí e entregar no que você prometeu e ele não vai falar mal para ninguém. Vai dizer que você entregou no prazo. Amém? Não aperta o seu prazo. Vamos lá, Jeremias 1. O crente tem que ter o quê, pessoal? Palavra, você tem que ser uma pessoa de compromisso, você deu a sua palavra. Se você diz que vai estar naquele horário você tem que estar. Se o seu nome está lá para trabalhar, você tem que trabalhar. Você tem que ser uma pessoa de palavra, se arraste, faça o que você tiver que fazer, mas seja de palavra. Jeremias 1. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus que tem palavra, ele não volta atrás no que ele falou. Ele não é homem para mentir, filho do homem para se arrepender. Deus não faz isso. E a palavra de Deus, a Bíblia diz, vão passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Ah, pastor, mas é que eu fechei esse orçamento com a Maria. Amanhã, às 8 horas, eu vou atender a Maria. Ah, mas o Joaquim me ligou e pediu para mim estar lá amanhã às 8 e fez até um orçamento. Ah, com o Joaquim eu vou ganhar mais do que a Maria. Deu a tua palavra para Maria, mesmo que tu vai ganhar menos. Quinta-feira tem que ser na Maria às 8 horas. Bota o Joaquim para sexta, porque você já deu a sua. O crente tem que ter palavra. Jeremias 1. Todos acharam? Você é uma pessoa de confiança? Você é uma pessoa que tem palavra? Em todas as áreas da sua vida ou só algumas? Pergunta para o irmão, dá para confiar em você? Amém? Você tem palavra? O cristão tem que ter o quê, queridos? Crente tem que ter palavra, não pode mentir. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Você tem que ganhar os seus colegas de trabalho para Jesus. Amém? Você tem que ganhar sua família para Jesus. Como é que seus filhos vão acreditar em você se você é um pai sem palavra? O pai diz, não beba, mas ele tem cerveja na geladeira e está bebendo. Ele diz para o filho, não fume, é errado. Mas ele está fumando e não larga a carteira de cigarro. Irmão, ele não tem moral para cobrar esse filho. Nós temos que ter o quê? Palavra. Vamos lá, Jeremias 1. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus que tem palavra. Deus é um Deus que não volta atrás. A palavra dele se cumpre. Deus não mente jamais. Olha o que diz Jeremias 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem. Olha o que ele falou. Leia comigo. Pega uma caneta e sublinha isso aí. Porque eu velo sobre a minha palavra. Para fazer o quê, queridos? Para cumprir. O que é velar, pastor? É parecido. Você já deve ter ido num velório. Todo mundo aqui já perdeu alguém muito querido, seja um familiar, um amigo, um colega. Então você deve ter ido a um velório. O que você faz no velório, irmão? Você fica velando. O que é velar? Você fica olhando aquela pessoa que está no meio, observando, cuidando. Fica o tempo todo olhando ali. Sim ou não? Pode ver que as cadeiras ficam em volta do quê? Da pessoa morta, do defunto, do caixão. E fica todo mundo olhando para onde? Para ali. Por isso que se chama velório. Ah, eu vou passar a noite velando o fulano. Você sabe, vai passar a noite numa cadeira, ali dentro, naquele ambiente, observando aquilo ali, cuidando, olhando. Então, quando Deus diz, eu velo sobre a minha palavra, sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, eu estou olhando para a minha palavra, eu estou cuidando da minha palavra, eu estou observando a minha palavra. Por quê? Porque eu quero cumprir ela. Deus é um Deus de palavra. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Se você estiver na palavra, Deus cumpre ela na sua vida. Você quer que a palavra se cumpra, você tem que estar na palavra. Se você sair da palavra, ela não vai se cumprir na sua vida. Agora, se eu estiver na palavra, na promessa, não sei o que Deus falou. Se eu ficar firme e não desanimar, não desistir, Deus vai cumprir a palavra na minha vida. Vai cumprir o que ele prometeu, porque ele está olhando para a palavra dele, cuidando da palavra dele, porque ele vai cumprir cada uma. Deus é um Deus de palavra. Vamos em Isaías capítulo 11. Perdão, capítulo 55, versículo 11. Isaías 55. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus é um Deus do quê? De palavra, irmão. Você tem que ter palavra. Você tem que ser uma pessoa comprometida. Isso faz você vencer na vida em qualquer área. Você é aquela pessoa comprometida, esforçada, dedicada. Você tem que ter um compromisso. Não adianta apenas ser gente boa. Você tem que ter compromisso.
Isaías 55, todos acharam? Versículo 11, pega a sua caneta e sublinha. Olha essa promessa, aqui são promessas, você pode colocar nas suas orações. O 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Deus está dizendo, olha o que vai acontecer com a palavra que sair da boca de Deus. Ela não voltará para mim. Como, queridos? Não volta vazia. Deus está dizendo, eu vou cumprir. Ela vai acontecer. Confie na palavra de Deus. Deus precisa jurar por alguma coisa? Por nada. Por quê? Porque ele tem palavra. Ele não precisa dizer, eu juro pelo céu, eu juro pela terra, eu juro pelo meu filho. Não, ele jura por ele mesmo, porque ele tem palavra. E daí diz assim, ó, ela não voltará para mim vazia, antes ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Nós temos que ser esse tipo de crente. Pastor, eu dei a minha palavra, nem que eu tenha que atravessar a cidade a pé, mas naquele horário eu estou lá. Amém? Nem que eu tenha que pegar chuva, me arrastar, pegar neve. Pastor, o cachorro mordeu a minha perna, eu caminho com o cachorro na minha perna, mas eu chego. O cachorro grudado na sua perna, mas você, porque eu dei a minha palavra. Olha o que diz Salmo 15. Como é que é o cidadão dos céus? Depois em casa, você pode fazer a leitura completa do Salmo 15, tá? Ali nós temos diversas características do verdadeiro cidadão dos céus, no Salmo 15. Você vai ver várias características. Eu vou direto para o versículo onde tem a característica que é pertinente ao que eu tenho falado com você nessa reunião. Mas lá, você vai encontrar várias características que você pode parar em casa, estudar, analisar, que é a pessoa que vai morar no céu. Salmo 15, versículo 4, queridos. Vamos ler juntos? O que diz o versículo 4? Aquele a cujos olhos, o réprobo, ele é o quê? Desprezado. O que é esse réprobo, pastor? É a pessoa que faz coisas erradas. Então a Bíblia diz que eu desprezo o erro da pessoa. Eu não vou passar a mão na cabeça, gostar do erro, ser amigo. Não, ao contrário, eu amo a pessoa, quero que ela aceite Jesus. Mas desse jeito errado, não vai dar para a gente ser tão amigo assim, não. Porque eu não concordo com o erro dela. Eu amo ela, eu quero ver ela salva. Mas não concordo com o quê? Com o erro dela. Aí ele diz, então, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. O cidadão dos céus vai honrar as pessoas que servem a Deus. Agora o final que eu queria ler, pega uma caneta. Aquele que mesmo que jure, com o que, queridos? Com dano seu, o que a Bíblia diz? Não muda. Ou seja, você fez aquela promessa, pá, pastor, acho que eu fiz muito barato. Puxa vida, tinha que ter aumentado o preço, não, mas eu já dei a minha palavra. O que eu vou fazer agora? Eu vou obedecer e vou cumprir. Mesmo que eu jure com dano meu. A Bíblia diz, não faz, não o quê? Não muda. O crente não volta atrás. Você deu a palavra, você se comprometeu, você assinou, aceitou trabalhar, se dedique. Tem que chegar antes, sair depois. Durante aquele período tem que produzir. Faça alguma coisa. Amém? Sai do seu setor, vai lá no outro varrer. Não sei o que você vai fazer. Vai lá botar no lugar, encaixotar. Mas você tem que fazer alguma coisa, você tem que produzir. Você vendeu o seu tempo para aquela pessoa. Seja dedicado, seja esforçado. Pastor, mas Deus está vendo o que você está fazendo. E isso é um princípio. Se você for uma pessoa de palavra, se prepare para prosperar. O que falta nas pessoas hoje é comprometimento. Elas não são comprometidas. Elas querem fazer qualquer coisa e querem ser abençoadas. Elas querem fazer de qualquer jeito e querem receber um elogio. Você quer ser elogiado? Você tem que fazer muito melhor do que você está fazendo. Amém? O elogio não é para quem faz o que é mandado. É para quem faz mais. Para a pessoa que é comprometida, que é dedicada. Ela vai se destacar no que ela fizer. E esse tipo de pessoa que você tem que ser. Às vezes a pessoa não para emprego, nem o pastor foi demitido porque você chega atrasado, você não é comprometido, você não faz as coisas, só fica no celular. Vai perder tempo. Fica toda hora mandando mensagem para a família. Não é hora, irmão. Sua família tem que botar um jeito neles. Eu estou no trabalho aqui, não é hora de conversa. Amém? Conversa quando chegar em casa. Porque agora é hora de fazer o quê? Estou trabalhando. Uma coisa é no intervalo do almoço, de mandar uma mensagem, como é que você está? Estou bem. Às vezes você está com 40 anos, estão te perguntando, como é que você está, bebê? Está bem? Estou, graças a Deus. Já tomei a mamadeira. Amém? Você está com 40 anos, irmão. Já estou bem, estou legal. Não, você está tudo bem? Não, está tudo na paz. Tudo, glória a Deus. Mas agora eu vou entrar onde? No trabalho. Agora é hora de eu me dedicar. Ô pastor, acabou o meu expediente. Tudo bem, pode mandar uma mensagem, ok? Glória a Deus. Mas vá se dedicar. Amém? O que você mais vê as pessoas só no celular. Um dia eu passei por uma loja, estava lá os vendedores reclamando que não vendiam. Eu fiquei só observando, às vezes eu passo e fico olhando para dentro.
Eles estão no fundo da loja, sentados na mesa, esperando o cliente entrar, só mexendo no celular. Aí eles reclamam, não vende. Mas vai vender como assim, irmão? Não tem compromisso. Amém? A pessoa não tem compromisso, ela acha que foi paga para ficar no celular. Não, ela tem que fazer o quê? Seja um cristão de palavra. Lê o final. Ainda que jure com dano seu. O que o crente que vai para o céu, o que a Bíblia diz? Não muda. Irmão, seja de palavra, seja um crente comprometido. Você fez um voto com Deus, cumpra. Aquela oferta que você prometeu para Deus, faça. Às vezes você não está tendo palavra para devolver o seu dízimo corretamente, sua oferta corretamente. Como é que você vai dizer que ama, irmão, se não tem palavra? Seja verdadeiro com Deus. Você prometeu que ia se batizar, porque ainda não se batizou. Como que você vai dizer, Deus, eu te amo? Ai, Deus, é que eu tinha conta para pagar, não deu. Que mentira, irmão, como não deu? Você não quis, você quis botar tudo em primeiro lugar e Deus em último. Não culpe Deus pela sua desorganização. Amém? O crente tem que ter o quê? Palavra. Nós temos que ser comprometidos. Pastor, como é que vão ser as pessoas no final dos tempos? 2 Timóteo 3. Mas nós não vamos ser assim. Você vai ver uma lista de pessoas, como é que elas vão ser no final dos tempos, quando Jesus estiver voltando. Você vai ver que quando você lê essa lista, você diz, meu Deus, Jesus está voltando. Quando você lê, pastor, mas eu tenho que ser assim? Não. Você tem que ser diferente, você é de Deus. Você tem que ter palavra, você tem que ser um cristão comprometido. Você tem que ser aquele que fala e faz, aquele que tem um compromisso. Pastor, eu dei a minha palavra, não tem que ter desculpa, não deu tempo, não sei o quê. Isso aí é desorganização. Eu dei a minha palavra, está dada. Amém? Vou me empenhar. Às vezes você falou para o chefe, não, conta comigo que domingo eu trabalho. Aí, sábado de noite, você manda uma mensagem para o chefe, ai, desculpa, não vai dar, e não sei. Meu Deus do céu, não tem palavra. E a misericórdia se ele deixar você continuar trabalhando. Vamos lá, 2 Timóteo. Sábado de noite, liga para ele dizendo, não posso, não vai dar, não sei o quê. Irmão, da onde ele vai tirar alguém sábado de noite? Sendo que você se comprometeu com ele no domingo. Seja de palavra, irmão. Ah, pastor, mas é que eu estou com gripe. É, tu está com gripe, mas para ficar na frente da TV olhando Netflix, está bem. Vamos lá, 2 Timóteo 3. Tô mal, não consigo sair de casa. Aí quando vê, está lá na padaria tomando um cafezinho. 2 Timóteo 3, todos acharam? Nós temos que ser palavra, amém? O crente tem que ter o quê? É isso que Jesus disse. Ou é sim, sim, ou é? Seja esse cristão de verdade, amém? Pastor, mas na caminhada eu vou encontrar muitos que não são assim. O problema é deles. Você tem que ser diferente. É eles que vão prestar conta da vida deles para Deus. Você vai prestar do que você faz. Seja de palavra e para de olhar para os outros. 2 Timóteo 3, versículo 1. O que diz 1? Sabe, porém, isto. O que diz a Bíblia? Que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Por que tempos trabalhosos? Porque vai ser difícil, as pessoas elas estão cada vez ficando mais distantes de Deus, é o que ele diz. 2, porque haverá homens. Homens o que, pessoal? Amantes de quem? Ou seja, a pessoa só pensa nela. Não, eu não posso, tenho família, todo mundo tem família. Ah, não posso, acordo cedo, todo mundo acorda cedo. Eu não posso ter um compromisso, irmão, todo mundo tem compromisso a semana toda. Não é só você. Quem vê a agenda da pessoa, meu Deus, é a Gisele Bündchen. Amém? É o Popó que trabalha demais, tem que treinar ainda porque tem uma batalha pela frente. Às vezes você olha a agenda da pessoa parece um milionário, né? Vamos lá, segue em frente. Amantes de si mesmo. Não, a gente tem que pensar no coletivo, não somente em nós. Aí diz mais, que mais? Homens avarentos. Pastor, por que as pessoas vão ser avarentas? Irmão, primeiro ponto, porque elas vão colocar o dinheiro acima de tudo. Quando você vira avarento, o dinheiro é o seu Deus. Primeira coisa, você vai deixar Deus de lado. Nem o dízimo e oferta você devolve mais para Deus. Continue. O que mais que eles vão ser? Presunçosos. Por que presunçosos? E daí ele vai falar também, depois do presunçoso, ele vai falar mais uma palavra. Os homens serão presunçosos. O que mais que eles serão, pessoal? Soberbos. Porque hoje em dia isso está acontecendo muito. Ou seja, hoje em dia as pessoas olham uns videozinhos na internet e elas acham que elas sabem tudo. E hoje em dia a maioria das pessoas elas têm muito conhecimento raso sobre várias áreas. Tem um conhecimento geral, mas é muito raso sobre várias coisas, porque eu vi um podcast do fulano, um videozinho do ciclano, uma informação aqui, uma rádio lá, o jornalista. Não, isso não é conhecimento. A pessoa não tem profundidade sobre aquilo. E você tem que ter. E daí você pega esses jovens, irmãos, o que eles sabem fazer é só repetir o que ouviram alguém dizer. E às vezes eles nem sabem por que eles estão dizendo aquilo. Porque eles são superficiais, eles não têm o quê? Não tem profundidade.
Só repete o que ouviu alguém dizer, que achou legal e tal, tem um conhecimento muito superficial para falar sobre aquele tema e sobre aquela área. Aí continua. Mas você fala, ele acha que ele sabe tudo. E às vezes você que já viveu 20 anos, 30 a mais que ele, você quer dar um conselho, não quer te ouvir porque ele acha que sabe tudo, porque ouviu um pedacinho aqui. Ou entrou na faculdade, o professor falou meia dúzia de palavras, o cara já acha que sabe tudo. Não, irmão. Superficial, não tem profundidade na maioria das coisas que você vai falar. Vai argumentar, não sabe. Amém? Uma vez eu passei por uma situação bem interessante. Tem coisas interessantes. Tinha uma gurizada, eles ficavam questionando alguns pontos assim de coisas. Daí um dia até falar, o cara é o falso profeta. Não, tudo bem, então tá. Sabe o que eu fiz? Sentei, peguei a Bíblia e disse, me mostra então. Por que eu estou errado? O que a Bíblia condena aqui então? Abre aí, irmão, vai lá. Faz favor para mim, me ensina aí que eu quero. Falei, ele não sabia abrir, porque ele só estava repetindo o que ele ouviu. Ou seja, a pessoa não tem profundidade, às vezes ela só está repetindo palavras, não sabe. Daí diz mais, assim serão as pessoas nos últimos tempos, mas nós não. Quem é que vai ser de Deus? Diga amém. Blasfemo, o que é blasfemar? A pessoa vai falar coisas contra Deus que não são boas. Isso não vale a pena. Desobedientes aos pais e quem mais? Mães. Estamos vendo muito isso nessa geração. Não obedece os pais e as mães. Que mais? Ingrato. Tem muita gente ingrata. Você ajuda a pessoa, ajuda, e ela vai ser ingrata com você. Que mais? Profanar. Profanar é você fazer o sagrado se tornar em algo simples. Você vai falar mal das coisas de Deus. Existem pessoas que para ela tudo virou comum. Ela vai chegar para você e vai dizer, isso aqui é só pedra, não, isso aqui é um altar. Nunca perca o temor. Isso aqui não é apenas pedra. Um dia podem ter construído. Alguém vai dizer, não, mas é um palco. Podia ter sido. Mas hoje é o quê? Porque faz muitos anos que foi consagrado para subir aqui e anunciar a palavra de Deus. Alguém vai dizer, isso aqui são só paredes. Tá bom, cada um tem a sua opinião. Eu estou falando o que eu penso até esse momento. Só paredes, pastor. Isso aqui é só parede de uma placa. Não, eu não acho isso. Porque já faz muito tempo que deixou de ser qualquer coisa e virou um lugar onde todos os dias as pessoas invocam o nome do Senhor. Se até o diabo tem temor, por que o crente parou de ter? O diabo tem temor pela igreja. Amém? Mas o crente diz, não, isso aqui é só parede, isso aqui não é nada, isso aqui está desmanchado. Irmão, até o diabo tem temor pelas coisas de Deus, pelo altar, pelo que é sagrado. Às vezes nós perdemos, aquilo ali é só um óleo, irmão. Às vezes até o demônio nem toca no óleo, porque ele diz aquilo ali é consagrado a quem? Até o demônio tem temor, tem muito crente perdendo. Não permita que isso aconteça. Isso vai acontecer com muita gente nos últimos dias. Mas nós não vamos ser assim, não vamos profanar as coisas de Deus. O sagrado continua sendo sagrado, amém? Aquele respeito que a gente tem que ter por Deus, você entrar na presença dele, de orar, amém? Se eu vou orar, eu boto uma roupa lá e vou orar. Pastor, mas Deus não te fez? Deus fez, mas eu penso, puxa Deus, eu tenho que ter um respeito por quem? Pelo Senhor. Continua comigo. Aí diz mais aqui. Profano, sem afeto o que, pessoal? Natural, é verdade. Parece pessoas perderam aquele amor, irreconciliáveis. Ou seja, a pessoa não perdoa mais, não se acerta com ninguém, fica com mágoa para sempre. Caluniadores, a pessoa vai mentir o seu respeito. O que mais? Incontinente. Muita gente não vai até o fim do que começa. O que mais? Cruéis, que você vai dizer, nossa, mas essa pessoa não tem coração. O que mais? Como é que as pessoas vão ser? Sem amor para com os bons. O que mais? Traidores. O que é obstinado? Botou algo na cabeça, a pessoa não tira mais aquilo da cabeça. Orgulhosos, ou seja, a pessoa vai achar que tem um conhecimento. Mais amigos dos deleites do que amigos de quem? Você fala, irmão, vai ter um culto de 3 horas, depois tem churrasco. Conta comigo, tô indo. Irmão, é meia hora de oração. Não, pastor, é muito cansativo e chato, não quero ir. Ou seja, eu quero mais o deleite. Agora continua comigo, vai para frente. O versículo de número 5. Tendo a aparência do quê? De piedade, mas negando a eficácia de quem? Vamos ver muita gente dentro da igreja, pessoas com a Bíblia debaixo do braço, tu vai olhar e vai dizer, isso aqui parece de Deus. Mas daqui a pouco você vê que a pessoa não está tão perto de Deus assim. Qual é o conselho do Paulo para nós como igreja? Leia o final do versículo. Destes, faz o que, queridos? Irmão, cristão tem que ter palavra. Volta ali no Mateus 5, versículo de número 37, maestro, para nós. É o 5,37, foi o último que eu li do sermão. Diz assim, seja, porém, o vosso falar. Como é que é o falar? Sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é o quê? Então Jesus está dizendo, o crente tem que ter palavra. Eu e você temos que ser assim. Você tem que ser comprometido em casa, no trabalho, com a família, na igreja, na rua. Aonde você estiver. Deus disse, o cidadão dos céus, ele jurou, mesmo que ele se prejudique, ele não vai voltar atrás no juramento que ele fez. Pastor, dê minha palavra, eu dei aquele preço. Então você tem que ir até o fim com esse preço.
Ah, mas eu vou perder, puxa, eu podia ter cobrado mais, pastor, por que eu não cobrei mais? Agora eu já dei a minha palavra. E o cristão, o que ele tem? Tem a palavra com a sua esposa. Pastor, eu prometi uma geladeira para minha esposa dessas novas, tudo digital. Irmão, estou até com pena de você. Pastor, subiu o preço. Irmão, pode dar para ela, porque você tem que manter a sua palavra. Ô pastor, eu prometi que eu ia sair com meu filho jogar um futebol. Ele nem acredita mais em você, já faz 4 domingos que você não vai. Você já viu que existem familiares nossos que se eles te falarem alguma coisa, tu não acredita? Sim ou não? Qualquer coisa que o teu familiar disser, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou vender, eu vou... Você nem acredita mais. Por que você não acredita? Porque aquela pessoa não tem, ela fala para você, você nem dá bola. Porque ela não tem palavra, ou seja, ela já perdeu todo o crédito. Se ela vier falar de Jesus para você, você olha para ela e diz, ih, fulano, isso aí não. Você não vai ouvir. Quer ter crédito com a sua família? Seja um crente de palavra. Vamos ficar de pé. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então o que o cristão tem que ter? Palavra. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Espero que Deus fale muito com você através dessa mensagem, ou já esteja falando. E olha, se você ainda não curtiu, eu peço que você curta, deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não compartilhou, compartilha com alguém. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba a notificação de todas as mensagens novas que vão estar entrando aqui no meu canal PR Luiz Vargas. É um prazer ter você e não esqueça, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ser abençoado. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você está entrando, se você já é do canal, que bom que eu tenho você aqui comigo. Olha, juntos nós vamos alcançar almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Bom vídeo.